Gente, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa noite de oração. Aquela respiração que a gente faz no início, um breve relaxamento, nós vamos deixar para o final, porque vamos ver se vai dar tempo. A gente vai fazer um trabalho hoje de limpeza interior. Já aproveito o relaxamento, tá? Na semana passada, vocês estão lembrando o que foi falado? Vou falar de quê? Vocês estão lembrados do que foi falado semana passada? Estão lembrados do livro que eu pedi para vocês estudarem? Qual foi o livro? Código de Moisés. Código de Moisés. E o Código de Moisés, ele explica o que nós falamos. Alcançar as coisas. Alcançar as coisas. Alcançar as coisas. Bom, Nós queremos, né? na semana passada nós falamos do curador que nós temos que se tornar e do poder do eu sou. Lembrando, que eu contei a história de Moisés para vocês. Como é que foi a história de Moisés lá no Monte Horebe, quando ele atravessa de uma sarça de um fogo que pegava em uma árvore, a árvore não se queimava, ele começou a conversar com Deus, e que Deus deu a ele uma missão que a princípio parecia ser impossível, ele já com uma idade avançada, doente, mais de 80 anos, ir até o Egito, enfrentar o rei, o faraó, para libertar os israelitas da escravidão que eles tinham há muitos e muitos anos. E eu disse para vocês da força dessa palavra eu sou, quando nós a pronunciamos com um sentimento de poder. Só que é o seguinte, dando sequência, a gente tem que ver que não adianta você dizer eu sou saudável, eu sou próspero, eu sou bem empregado, qualquer coisa, se você não tiver uma vibração com as forças espirituais. E aí vocês estão lembrando, os que estiveram aqui ontem, lembram que eu falei da escala emocional de Wilkins, então nós vamos repetir para que aqueles que não estiveram aqui entendam o que é isso. Um cientista americano, ele médico, psiquiatra, em 1952 ele começou a fazer pesquisas e viu que a nossa consciência emitia ordens para que o nosso campo eletromagnético tivesse vibrações. Ele começou a fazer uma escala através da cinesiologia. Então são testes laboratoriais que ele viu que, de acordo com a nossa consciência, com o nosso sentimento, a nossa aura, que a princípio ela tem 28 ciclos, 28 Hz, que é o duplo etéreo, como nós conhecemos aqui, o campo eletromagnético, o campo de energia humana. Essa aura, ela vai se alongando. São vários corpos energéticos, são 7 corpos energéticos, e cada um mais sutil. O mais denso corpo nosso é o corpo físico. Depois vem os corpos energéticos, que, de acordo com o que nós sentimos, de acordo com o nosso estado de espírito, ele vai emitindo vibrações. Há pouco tempo, são umas semanas atrás aqui, eu falei para vocês da radiestesia, e nós fizemos uma medição aqui através de aparelhos de radiestesia. Eu lembro que nós medimos a aura do Evandro, de outras pessoas aqui. Então eu brinquei com vocês que a aura de Chico Xavier, pelo estado de espírito que ele vivia constantemente, chegou a medir mais de 150 metros. Está lembrado? E normalmente o nosso campo eletromagnético, a nossa aura, ela tem uma extensão de 4 a 5 metros, num estado normal. Quando nós estamos no estado
de oração, de meditação, ela vai se estendendo e há uma integração dessa nossa aura, do nosso campo eletromagnético, ou do duplo etéreo, com as energias universais. Centro de energia universal, que eu falei para vocês que temos orgônios, que nós podemos ver, quando o dia está mais claro, fica mais fácil. Lembra que eu falei para vocês, olha, só olhar, fixar o olhar durante 1 minuto mais ou menos, vocês vão ver que como se fossem bolinhas de luz, pedacinhos de algodão começam a piscar. Então toda energia é comprovada e nós podemos ver a olho nu. Tá? O Dr. David Hawkins, ele demonstrou, né, como eu disse para vocês, através de muitos e muitos testes laboratoriais, que a nossa consciência é que comanda as vibrações dessa aura, dessas energias do nosso campo eletromagnético. E ele fez então uma escala emocional. A escala mais baixa, quando a nossa aura vibra mais baixa, é quando nós temos qualquer sentimento de vergonha. Quando nós fazemos alguma coisa que sentimos vergonha, as vibrações do nosso campo de energia são muito baixas, são a 10 Hz. Tá? Isso é comprovadamente, depois com aparelhos sinestésicos, então foram vindo. Depois, logo depois, a escala menor é a escala do medo. E aí a gente começa a ver, né, por que muitas coisas que nós passamos não dá certo. Quando nós falamos, eu sou saudável, e temos medo, então este medo, essa vibração é muito baixa. E aí, o que acontece? Neutraliza aquela força espiritual. Por isso que é importante nós lembrarmos que, quando aqui estamos toda semana, nós viemos aqui por livre e espontânea vontade. Tem alguém aqui que foi obrigado, o Célio ligou, falou que você tem que vir. Não, ninguém fez isso, o Samuel não fez isso. Então você tem que entender que para você vir aqui, você tem que estar numa vibração mais elevada. Normalmente, nós, no dia a dia, nós temos uma frequência cerebral de ondas beta. Lembra que eu já falei isso aqui, né? Ondas betas é nesse estado que nós estamos aqui, tá? Quando as vibrações do cérebro vibram entre 14 e 21 ciclos por segundo. Nessas vibrações, o nosso campo vibracional, tá, ele está mais ou menos, se nós estamos num processo de tranquilidade, como nós estamos aqui agora, nesse momento, a gente vibra a 300 Hz, a 300 ciclos por segundo. Mas até chegar aí, tem várias escalas, vai passando pelo medo, pelo ressentimento, pela mágoa, pelos sentimentos de vingança, pelo remorso, e assim por diante. E normalmente, nós trazemos esse peso, esse lixo dentro de nós. Quem de nós aqui passou agora recentemente por um processo de raiva, de ressentimento? Quem não passou por uma morrinhação qualquer, né? E xingou alguém no trânsito, entendeu? E quando nós estamos nesse estado, as nossas frequências abaixam. E abaixo de 300 Hz, tá? 250, que é o ideal, é 250 a 300. Abaixo de 250 Hz é que nós vamos somatizando essas impurezas e que nós adquirimos as doenças psicossomáticas, as doenças emocionais. Lembra que eu falei aqui também que quando nós estamos no estado de estresse, de ansiedade, de preocupação, de raiva, as glândulas suprarrenais, elas trabalham muito. E o que acontece? Produzem muito adrenalina e cortisol. Adrenalina e cortisol, elas são necessárias ao nosso organismo, né? A adrenalina, por exemplo, quando você vai fazer alguma competição, ou quando você está diante de uma real situação de perigo, as glândulas suprarrenais, elas precisam produzir adrenalina para quê? Porque ela fortalece a musculatura para que a gente
ou fuja ou enfrente uma situação. Mas quando nós criamos uma dor imaginária, quando nós criamos uma situação imaginária, quantos de nós aqui ficamos aqui mentalizando coisas ruins o tempo todo, coisas que já passaram, né? Quantos de nós que estamos aqui, não todos, tá? Fica assim, nossa, vive situações emocionais perturbadoras de um passado como se fosse no presente. Todos nós passamos isso aqui e fica vivenciando isso aí. Só que a nossa consciência não faz distinção, baixa as nossas frequências. Aí a suprarrenascença, olha, está precisando nós apagar esse fogo. Abaixa o fogo, produzindo adrenalina. E aí a adrenalina vai procurar o que fazer. Não tem na musculatura, não tem nada. Você não combate, você não foge de uma situação, ela começa a dar enrijecimento muscular. Quem é que tem os ombros assim duros que nem um pau aqui, gente? Quem é que tem dor nas costas? Quem é que fica com aquela tensão? Isso é porque você está numa frequência cerebral e uma frequência vibracional muito baixa. Na escala de Wilkes, com certeza você está abaixo de 100 Hz. Tá? A outra coisa é que quando você, por exemplo, tem uma dor, se você corta a mão, tem uma dor ali, as suprarrenais também elas produzem o cortisol, que ele é um anti-inflamatório natural. Tá? E aí o que acontece? Ele vai vir dar uma ordem ao baço, dar uma ordem à medula para produzir glóbulos brancos para poder ir ali e começar a trabalhar uma cicatrização e uma restauração daqueles tecidos onde foi cortado, tá? Onde está a dor. Só que é o seguinte, se você tem uma dor que não é física, mas você está sentindo ela física, o cortisol vai agir do mesmo jeito. As glândulas suprarrenais vão produzir cortisol. Ele vai querer agir, vai procurar onde é que está a dor, onde é que está. Não achou? Ele então começa a inventar moda. Ele intoxica o sangue. O sangue intoxicado, ele é assim um agente muito grande para alimentar os tumores. É a principal. Todo mundo que tem câncer pode ter certeza que tem um processo emocional. E as crianças? Trazem dos pais, não tenha dúvida. Trazem do útero, da vida uterina. Tá? E isso aí não tem como, vocês podem pegar a estatística. Criança que tem câncer, pais problemáticos. Né? Gravidez conflituosa, não tem como. Tá? E aí assim, ou se a criança é maior, pode saber que a infância dela não é nada boa. É uma criança que sofre perseguições de várias maneiras. Então o câncer, ele é verdadeiramente uma doença emocional. Tá? E por que ela se torna emocional? Porque você ordena ao seu ser para trabalhar uma frequência mais baixa. Tá? A frequência acima de 300 Hz começa a melhorar. Mas as frequências que nós devemos estar aqui, quando nós viemos trabalhar, você vem aqui dedicar a cura do próximo, você vem aqui por amor ao próximo, você vem aqui para dar uma sequência às obras de Jesus, né? Essas frequências se elevam. E nós trabalhamos numa frequência de 500 Hz, que é a frequência do amor. Quando nós estamos trabalhando aqui, as pessoas estão mediunizadas, né, que todos nós, quando estamos aqui emitindo energias, estamos sendo assistidos por entidades espirituais. Apenas o Samuel manifesta, mas todos aqui têm o anjo da guarda, tem a assistência espiritual. Nessa assistência espiritual, as frequências se elevam. É a frequência do amor. Por isso que é muito importante você se lembrar. Se você não está bem, liga para o cérebro. Cérebro, hoje eu não vou não.
Ou eu vou, mas eu não posso ajudar hoje, eu não posso transmitir uma frequência que eu não tenho, né? Eu só posso doar aquilo que eu tenho. Eu dou sempre o exemplo, é como se ele tivesse mais ou menos assim, a energia vem, mas é como se você tivesse uma mangueira, né? Você liga na torneira lá, sai a água limpinha, tá? Só que se essa mangueira ela está suja, tem sujeira nela, tem ferrugem por dentro dela, a água lá na frente vai sair suja, não vai? Não tem como, tá? Ela vai carregar aquela sujeira lá, e aí até limpar aquilo ali, ela já jogou muita coisa fora. Se você está num estado emocional baixo, numa frequência emocional baixa, o que acontece? É aquele tipo de energia carregada que você está transmitindo para aquele que veio buscar aqui, para aquele que tem esperança, né? Então, é por isso que a gente pede para na segunda-feira evitar comer carne, evitar beber bebida alcoólica, porque não é uma boa energia, né? A bebida alcoólica é legal quando você vai estar numa festa, você gostou, você come lá o que você quiser. Mas a carne hoje, né, principalmente a carne de porco, de boi, ela tem um padrão muito pesado, tá? Tem muito hormônio também. Então, assim, não é uma melhor coisa. E quando você faz um sacrifício de eliminar alguma coisa em seu benefício, e principalmente em benefício do próximo, a sua consciência manda que as suas vibrações sejam elevadas, tá? Isso, então, é muito importante nós entendermos. Nós temos que estar, e é muito difícil, né, gente? A gente estar constantemente na vibração do amor, né? Acima da vibração do amor está a vibração da alegria. Ela é acima do amor, porque todo mundo que é alegre, ele ama. E nem todo mundo que ama está alegre, né? A alegria é contagiante. E a alegria, ela está a 540 Hz, tá? A 560 Hz está as vibrações de quem tem gratidão. Gente, hoje todos os cientistas da física quântica, da fisiologia, todos os espiritualistas, sejam de que religião for, cristãs ou não cristãs, são unânimes em informar que a gratidão é o sentimento que mais nos aproxima de Deus, de uma fonte criadora. Então, todos os dias nós temos que encontrar algo que nós manifestamos gratidão. Eu não sei como é que foi o dia de vocês hoje, mas eu tenho certeza que se você parar e pensar um pouquinho, você vai encontrar algo para agradecer. E é nesse momento de gratidão que você eleva as suas frequências na escala do Hawkins. E é aí que você elimina muitas coisas que são desagradáveis a você. Existem muitas técnicas da gratidão. Você trouxe um pouquinho, Lucas? A Patrícia do dia trouxe, né? Ela estava falando de gratidão. Ela está fazendo um trabalho que, se depois vocês quiserem, ela pode mostrar para vocês. Ela fez um pote, tá? Um pote de gratidão, tá? Todos os dias, nesse pote aqui, quem quiser, tá? Pode comprar da Patrícia ou fazer, ela tem uma instrução aqui. Mas aqui, quando você todos os dias coloca alguma coisa aqui que você agradeceu, você escreve no papel: eu estou grato porque eu consegui pagar uma conta hoje, eu sou grato porque eu consegui dar um telefonema para minha mãe que tinha muito tempo que eu não dava, eu sou grato porque recebi um dinheiro extra, eu sou grato porque eu recebi um resultado de um exame e foi favorável. Tudo que você quiser, você deve colocar aqui, tá? E todos os dias, né, antes de você deitar, você colocou, olha, tá? E você vai ter um sentimento de gratidão. Como é que é esse sentimento? Por exemplo, quando o Valentino está ali, né, ele chega e fala assim: olha, eu consegui filmar. Ô Valentino, muito obrigado. É uma questão que a gente fala com o coração.
A gratidão, ela só é válida quando ela é conectada com o coração. Você não adianta você falar, né? Muito obrigado, eu sei, sim, não, sabe? É gratidão mesmo, você sabe, olha, é tão bom receber isso de você, foi tão legal, né? As coisas que mais a gente devia fazer é o seguinte: quando alguém te dá alguma coisa, né, você fala, não precisava se preocupar, que bobagem, nós não precisava gastar dinheiro com isso. Não, muito maior vibrações você dá se você disser, nossa, que legal, Leda, brigadão, né, dá por tudo, viu? É assim que a gente deve, né, falar, sabe, porque isso aí vocês não fluem, nós não fluímos, tá? Uma frequência alta, quando a gente, deixa pra lá, não precisa, não, gente, é gratidão mesmo, sabe? As vibrações, elas se cruzam no universo e a gente recebe um fluxo muito maior e você transmite essa vibração a quem quer, que te deu, que fez por merecer essa gratidão, ou não, né? Então, você devia criar o hábito de agradecer, tá? Não é agradecer, não, faz isso aqui, gente, tá? Olha, quando todo dia, chega antes de deitar, pega, põe no peito, nossa Senhor, Deus, muito obrigado, a fonte divina, tá? Muito obrigado por tudo de maravilhoso que está aqui. Eu estou representando aqui, nesse papel que eu tive aqui, hoje a minha gratidão foi porque eu recebi um diagnóstico que foi muito favorável. Muito obrigado pela minha saúde perfeita, né? Porque Jesus, né, ele fala no Evangelho, né, eu já falei várias vezes aqui, o Samuel fala muitas vezes, né? Eu acho que o Evangelho que mais assim nos mostra como conseguir todas as coisas é o Evangelho de Marcos, no capítulo 11, do versículo 20 ao 26. São três itens importantes. Primeiro, lá no versículo 20, ele fala assim, tendes fé em Deus. Jesus fala, tendes fé em Deus. Em verdade, eu vos digo, se disser para esse monte, sai daqui e vai para lá, e em nada duvidar em seu coração. E aí que a gente vê como é que esse Jesus é fera, né, gente? Na época dele, não tinha estudos nenhum que mostravam as frequências do coração. Ele já afirmava, e em nada duvidar em seu coração. E eu já falei para vocês, existem estudos aqui que mostram que as frequências eletromagnéticas do coração são 5.000 vezes mais potentes do que as frequências mentais. A oração então tem esse segredo, né? Quer dizer, quando você projeta alguma coisa, você projeta com o seu pensamento. Você tem que ter um pensamento positivo, mas você tem que ter o sentimento positivo, porque no pensamento você projeta, aonde nós já falamos aqui, na matriz divina, na matriz de Planck, no vácuo quântico, no vácuo zero, no ponto zero, e lá tudo é moldado, é um campo de energia que a ciência também já comprovou, e aquele que morreu agora, o Steve Hawking, né, que falava do emaranhamento quântico, de como tudo é formado no universo. E quando você tem esse sentimento, você magnetiza aquilo que você quer. E por isso que Jesus fala, e em nada duvidar no seu coração, porque a dúvida joga as frequências lá para baixo. Esse Jesus, ele é fera, gente, ele é um físico quântico, cientista de primeira. A gente tem que tirar o chapéu para ele, tirando toda a parte de religiosidade, mas analisando a inteligência filosófica, a inteligência psicológica de Jesus, sabe que esse é fera. Esse a gente tem que tirar o chapéu. Aí, o que ele fala então no Evangelho é que hoje a ciência comprova as frequências do coração. E aí ele diz assim, em nada duvidar no seu coração, mas ao contrário, acreditar na veracidade de suas palavras, o milagre vai acontecer.
E esse tem sido o grande desafio que o Samuel tem colocado para mim, para as pessoas com quem ele conversa, que é você estar analisando no seu dia a dia se você acredita na sua oração. A gente não pode, então, duvidar. Ele fala lá, se duvidar, as frequências caem. Você demonstra que a frequência do medo, que na escala de Walker está em penúltimo lugar, só perde para vergonha. Então, quando você tem medo de alguma coisa, as suas frequências vibracionais ficam muito baixas. Ao contrário, quando você vai elevando, e nós vamos fazer esse trabalho de como modificar as frequências cerebrais aqui. Quantas horas? Hoje está bem apertado aqui, mas nós continuamos na semana que vem, tá? Porque é muito importante a gente aprender a fazer a liberação das frequências mais baixas para as frequências mais altas. Tá? Então, o que é o segundo passo que Jesus coloca para que nós conquistemos qualquer coisa? Ele diz assim: portanto, quando quiseres alguma coisa, ore acreditando que já recebeu e receberás. O que acontece quando você recebe alguma coisa? Você tem a gratidão, que nós falamos aqui. Quando você sabe que vai receber alguma coisa, quando você sabe que nada cai do céu, mas que você tem todas as ferramentas para acessar as coisas do céu, e cientificamente comprovando isso aí, chama-se colapso de ondas. Quando você faz com que manifeste no plano físico, você como observador faz com que manifeste no plano físico aquilo que você mentaliza, aquilo que você cria no seu plano mental e espiritual. Então, é verdade, gente, não é mentira. Jesus não mente quando ele diz que tudo é possível àquele que tem fé, seja o que for. Tá? O problema todo, é você modificar essa condição que você vive hoje, uma condição de frequências baixas, de sofrimento, pela pressão do dia a dia, pelo nosso compromisso, às vezes profissional. Nós deixamos a ciência de lado, nós deixamos a espiritualidade de lado e vivemos de acordo com aquilo que foi condicionado a nós. Todos nós aqui somos de uma geração em que seria falar assim: ó, Deus está lá no céu, e se você falar um nome feio, Deus vai te castigar. Se você desrespeitar o mais velho, uma coisa assim, Deus vai te mandar para o inferno de cabeça para baixo. Não tem isso? Vocês já ouviram isso? Isso condicionou o quê? Ao medo. Você passou a ter medo de Deus. Qualquer coisa que você faz, você fica: Deus está me punir. Então, essa condição levou a você estar sempre com frequências vibracionais muito baixas. A frequência do medo é 18 Hz. Tá? Não faz nem cosquinha perto da do amor, que é de 500 Hz. Então, é hoje necessário que haja um trabalho árduo, um trabalho mental árduo, para que você modifique os seus hábitos mentais. Quanto melhor você tiver, melhor você vai fazer pelo seu próximo. Então, isso é que Jesus quer dizer quando diz: olha, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então, o que ele está falando? Olha, fica muito bem, seja feliz, viva na alegria, viva sorrindo, não dê bola para a torcida, não, faça tudo pela sua felicidade, porque assim você vai estar cada vez mais integrado com a força superior, com a força do universo, com a força de Deus. Por isso,
nós somos co-criadores da nossa realidade. Somos nós que criamos a nossa realidade. E, lamentavelmente, durante muitos e muitos anos, nós, por uma falta de conhecimento e por conhecimento de coisas que foram sugestionadas a nós, nós vivemos em sofrimento. Né? Quem não sofre aqui? Todo mundo já passou por um pedaço na vida. E você é o único responsável pelo esse sofrimento. Por quê? Porque você se deixou levar pela inverdade de nossos pais, de nossos instrutores da escola, da sociedade e assim por diante. Nossos pais não têm culpa, né? Porque eles também vieram trazendo essa carga. E na época de nossos pais não havia o esclarecimento da ciência como tem hoje, né? Você vê só o Walkers, o Dr. David Walkers, ele começou as pesquisas só em 1952, e essas pesquisas vêm se arrastando até hoje. Cada vez mais ela vai comprovando que você pode modificar. Então, não adianta nada você ficar reclamando que a coisa está difícil, vai criar mais dificuldade. Quanto mais sentimento de escassez você tiver, mais escassez você vai criar. Quanto mais focado na doença você estiver, mais condições de doença você vai ter. E tenha que ter cuidado, porque também no ensinamento de Jesus diz: olha, busque primeiro o reino dos céus, e tudo mais vai ser te dado por acréscimo. Busque a paz interior, a tranquilidade, porque se você fica vivendo emoções perturbadoras do passado, né, como ressentimentos, mágoas, tristezas, desilusões, culpas, você vive num processo de angústia. E aí cria adrenalina, cria cortisol, cria doença. A outra coisa que é muito importante, e acho que Jesus tinha que chegar aqui e dar uma regulada em todo mundo, dar uma sentada em todo mundo, inclusive em mim, né, que ele fala assim: não se preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã tem as suas próprias preocupações. Quem não faz isso aqui, gente? Quem não está preocupado? Né? Então, quando você tem ansiedade, a ansiedade está a 80 Hz, 83 Hz, a frequência da ansiedade. E aí, o que acontece? Né? Jesus fala: não preocupa com o dia de amanhã. Ele fala assim: ó, não sofre por antecipação, não sofre não, tá? Porque quanto mais você sofrer por antecipação, mais você vai atrair para você a causa daquele sofrimento. E nós temos que ser diferentes. Deve estar assim: nossa, isso não é fácil. Não, não é fácil. Se fosse fácil, o mundo não estaria na situação que ele está. Mas nós, que temos esclarecimento da espiritualidade, que temos acesso aos estudos, nós temos que ser seres diferentes. Nós não podemos ser igual às pessoas, né? Porque ser comum é muito fácil. O difícil é você ser diferente, tá? Enxergar a vida num âmbito diferente, mesmo que as aparências mostrem uma doença, mostrem escassez, mas são só aparências e tudo comprovada cientificamente. Então você tem que se policiar muito, mas muito mesmo, para não dar chance ao azar. E quanto mais você reclama, quanto mais você tem esses sentimentos, mais você atrai para você a negatividade. Você está vibrando abaixo de 250 Hz. E aí essa vibração é que faz com que todos os transtornos existam. Então, tinha aquele programa
programa, né? Você escolhe, né? Como é que é? Você decide, né? Você agora tem que decidir, você tem que pensar, e eu queria pedir um favor para vocês, tá? Que vocês não acreditassem no que eu estou falando aqui, que vocês fossem buscar, que vocês fossem pesquisar, que vocês entrassem lá, hoje é fácil, no Google, né? Pesquisem lá frequências de Hawkins, escala de Hawkins, pesquisem lá frequências do coração, pesquisem frequências mentais. Eu não queria que vocês só aceitassem aqui, ou que entrasse aqui e saísse aqui, igual eu falei semana passada, que ninguém está lembrando, ninguém nem lembrou o que era que nós falamos aqui na semana passada. E isso não vai ajudá-los em nada. Vocês não podem ficar mais na zona de conforto, não. Tem que buscar, gente, tem que buscar conhecimento. Você tem que assumir um compromisso de ser Cristo. Tá? Você está aqui, você é um escolhido, sabe? Muitos e muitos gostariam de estar aqui no nosso lugar. Só que você está aqui por amor a você mesmo, por amor ao próximo. Acabou o tempo? Né? Por amor ao próximo. E quanto mais você lutar para sair das trevas, porque viver nas trevas é viver com a falta de conhecimento, quanto mais você sair desse inferno astral, do umbral, mais perto da fonte criadora de todas as coisas você vai estar. Então, lutem, não aceitem o que eu estou falando, tá? Busquem a verdade, porque às vezes eu estou mentindo para vocês aqui, e eu queria que vocês fossem comprovar e fazer se eu estou mentindo. Descem, peguem um pote ali, a Patrícia lá vai olhar com vocês aí, façam a gratidão e veja a diferença que isso faz, gente. Em uma semana, 10 dias, vocês vão sentir diferenças no seu eu interior, na sua condição de ser humano, na sua condição de fé. E olha que legal, gente, isso, lindo isso, né? Só depende única e exclusivamente de você, não depende de mais ninguém. Você ser comum é fácil, você ser diferente depende de muito esforço. Isso tudo é assim, né? A gente precisa limpar o lixo interior, e na semana que vem a gente vai falar sobre isso, sobre o perdão, tá? E depois fazer um trabalho, um exercício, aí sim, porque hoje ainda tinha que falar, mas semana que vem nós temos que falar sobre uma das coisas que mais Jesus incentiva aos seus seguidores a fazer, o perdão. Quando nós perdoamos, as vibrações chegam perto das vibrações dos iluminados, bem perto, né? Iluminados é Jesus, Buda, Gandhi, e hoje, né, acho que o Papa Francisco, Chico Xavier, hoje o espírito aqui, o Divaldo Franco, com certeza vibram acima de 700 Hz. E esses não têm a vibração dos iluminados. Os grandes santos, os grandes, né, espíritos de luz, que mesmo não estando no físico, o que acontece? Nós temos um campo de energia vibrando. Os grandes seres espirituais, os mestres, vibram acima de 900 Hz, acima de 1000. Então, tudo na vida, todo o processo é vibratório. Você tem que ter cuidado, então, para você ser o seu autocurador. Se você não aceitar ser melhor, se você não aceitar ser diferente, você vai continuar na mesma situação que você está hoje. Ou seja, sentimentos que não te fazem bem, sentimentos que levam à ansiedade, à preocupação, à tristeza, à desilusão. E é muito ruim viver assim. Vocês concordam comigo? Que enquanto você vive na alegria, na paz, você vibra na felicidade, no amor, não é mais gostoso você ser, né, do bom humor, né? Veja bem, como que é você chegar perto de uma pessoa mal-humorada e chegar perto de uma pessoa bem-humorada?
todo mundo já chegou, todo mundo sabe. Né? Você chega perto de alguém, a energia não bate. Né? O nosso campo vibracional, tá? Ele está sempre interagindo com o de alguém. Porque no nosso campo, né, ele normalmente tem entre 4 e 5 metros. Quer dizer, a minha energia agora está interagindo com a da Leda, com a do Serginho, com a do Fernando Boguindo, e assim por diante. Está quase. Está meditando. Pô, na meditação, a vibração é bem elevada. Mas assim, então, quando nós interagimos, vocês já experimentaram. Tem gente que tem a aura tão ruim que dá aquele antagonismo. Você chega perto da pessoa, você nem nunca viu a pessoa. Não fui com essa pessoa, não bateu, meu santo não bateu. Mas já aconteceu isso com as pessoas. Essas pessoas normalmente estão vivendo abaixo de 200 Hz. Estão vivendo no egoísmo, no mau humor, na tristeza. Ao contrário, né, quando você chega perto de alguém e fala assim, nossa, que energia legal, nossa, é gostoso isso aqui, né? Essas pessoas vivam acima de 350 Hz. Tá? Por quê? Porque há uma química, há uma sensação. E você pode ver que muitas vezes você tem até casais, né? Tem dia que você não está tolerando aquela pessoa lá. Você tem com a energia baixa, dá aquele antagonismo, você está a fim de cascar fora, ainda você tem que dormir com a pessoa, né? E aí é verdade, então nós temos aqui, nós temos que fazer mesmo, né? Por isso que a melhor coisa que tem, tá? É dormir mas quando não é possível, tá? A gente trabalhar a oração do casal antes de dormir. Tá? Quando a gente, nós vamos falar isso semana que vem. Então, quanto mais você estiver bem, melhor você vai fazer pelo próximo. Melhor curador você vai ser. Então é preciso que nós tenhamos esta consciência, a consciência das vibrações. Todo mundo pode pesquisar frequências de Hawkins, tá? Que escala vibracional tem na internet, que aí vocês vão estudar mais isso aí e não vão esquecer que a melhor coisa que existe para qualquer situação adversa é o bom humor. Tá? A semana que vem nós vamos falar sobre o perdão e fazer um trabalho, né? Uma meditação de limpeza interior, para que você, aprendendo a fazer essa limpeza, aprenda também a fazer as mudanças das frequências vibracionais e passe a fazer a coisa dar certo. Tá? Às vezes isso vai exigir de você um pouco de esforço, um pouco de abnegação de muitas coisas, né? Mas você vai ser uma pessoa melhor. E é o que a gente tem que ser, sempre uma pessoa melhor. Combinado? Então, que Deus continue a nos abençoar, né? Porque se nós estamos aqui, é porque nós, com certeza, já somos abençoados por Deus. Gratidão a vocês. Muita gratidão. Gratidão lá do coração. Gratidão a todos vocês. Semana que vem a gente continua.